Olá pessoal, tudo bem? Dando sequência aqui ao treinamento do sistema do ambiente vivo, nesse vídeo a gente vai falar aqui sobre o serviço. A gente tem aqui a estrutura da tela de serviço, onde a gente tem o botão de novo serviço, aqui a gente tem os filtros, ele funciona da mesma forma que a gente viu em colaboradores. A gente tem uma tabela onde tem aqui o nome do serviço, o valor, o tipo, a gente consegue trabalhar aqui com serviços do tipo consultoria e de pós-licença. A avaliação seria naquele cenário que a gente já passou aqui, de vocês venderem os serviços no aplicativo do Ambiente Vivo, e aí outras pessoas poderem avaliar vocês. E aqui a gente consegue fazer edição e duplicar um serviço. Caso a gente crie um serviço e aí um outro que a gente for fazer ele seja semelhante, a gente pode duplicar para só fazer pequenas edições. Eu vou mostrar aqui no editar a estrutura e depois a gente vai criar um serviço juntos. Eu vou entrar aqui. Aqui a gente tem o nome do serviço, a descrição do serviço, o tipo dele, se é consultoria ou pós-licença, o valor, e aqui a gente consegue selecionar uma imagem para a capa do serviço. Isso vai ser mais utilizado na venda lá no aplicativo, caso forem usar essa opção. Eh, Aí aqui a gente tem a seção e dentro da seção a gente tem as questões. Aqui a gente consegue fazer uma edição na seção, aqui a gente consegue adicionar mais questões, aqui a gente pode excluir uma seção e aqui excluir um serviço. A ideia de um serviço no sistema do ambiente vivo é que vocês possam criar as sessões para organizar a estrutura e as questões para solicitar os dados para o cliente. Então, nesse exemplo aqui, a gente está pedindo para ele o nome do projeto, a gente está pedindo um mapa entregue em PDF, a gente está pedindo que ele envie um arquivo e a gente tem um outro campo para que ele possa colocar uma observação. Quando a gente faz a venda de um serviço para um cliente, a gente gera uma OS, o cliente recebe uma notificação que ele tem um serviço a ser executado e com o painel dele, na visão de acesso dele, ele consegue responder essas perguntas. E aí a gente vai ter acesso a essas informações lá na OS, para a gente poder fazer, ah, criar as ações e para poder dar entrada lá no órgão ambiental. Eh, eu vou voltar aqui e eh, eu vou excluir esses dois serviços aqui para que a gente possa recriar eles. Então, eu vou entrar aqui. Esse aqui a gente tem até mais questões. E aí, quando for fazer o cadastro do novo serviço, eu vou passar item a item do que são esses tipos aqui de questões. Então, eu vou excluir o serviço. Vou excluir esse aqui também. E aí, beleza. Vamos lá, vamos cadastrar primeiro o mapa temático de Ipsometria, elevação em metros, que ele é do tipo consultoria. E aí eu vou repetir aquela estrutura. Eu vou clicar aqui em novo serviço. Aí a gente vai colocar o nome do serviço. Eu vou colocar uma descrição, porque ele é campo obrigatório. Ele é do tipo consultoria. Vou colocar o valor. Eu não vou colocar a foto, mas seria clicar aqui, a gente vai até a área no computador aí para poder buscar um arquivo. E aí eu vou salvar. Dessa forma, a gente criou o serviço, ele está aqui. Eu poderia duplicar, mas eu vou mostrar isso depois, quando a gente fizer
o cadastro das sessões e questões aqui, porque faz mais sentido. Então, aí eu vou clicar no editar para começar a montar aqui os campos aqui do meu serviço. Então, eu vou adicionar uma sessão, aí eu vou dar um nome para ela, vou colocar a descrição, e agora eu vou adicionar as questões. Vamos lá. Para esse serviço, a primeira questão é o nome do projeto. E aí, aqui tem um ponto muito importante. A gente tem algumas opções aqui de tipo para poder trabalhar. Eu preciso, nesse caso aqui, de nome de projeto, que o cliente me informe eh, por um texto. Então, eu vou dar a opção para ele de pequeno texto, que é para ele poder me responder a questão. Se eu quisesse passar uma informação, eu iria usar o tipo informação. Se eu precisasse que ele me enviasse as coordenadas geográficas, eu colocaria o tipo localização. O cliente, ele usa o aplicativo para poder fazer o lado dele, né, de enviar, de responder as perguntas, de enviar as evidências. Então, via aplicativo, ele já consegue, na hora de responder uma questão de localização, pegar a coordenada e já salvar aqui. A gente tem seleção única, eu posso dar várias opções para ele, dentro do contexto da pergunta que eu fizer, e eu preciso de uma resposta dessas. Eu tenho data, para ele me informar, por exemplo, data de início, de término, e múltipla escolha e arquivo. Nesse caso, a gente vai seguir aqui com pequeno texto. Eu preciso do nome do projeto, então é obrigatório. Aí já salvei. Vou fazer a segunda. Essa eu vou colocar um tipo de seleção única. Vou falar que é obrigatório. E aí eu vou colocar uma condição. Eu consigo alinhar algumas perguntas aqui. Então eu vou fazer primeiro as opções de resposta. Eu preciso de um mapa em PDF. Eu vou colocar aqui para ele me responder. Tenho, só de exemplo, o mapa. Não tenho o mapa. E aí eu vou colocar uma outra opção aqui, que é do tipo arquivo, que eu vou colocar aqui enviar mapa. E aí eu coloco arquivo. Eu vou salvar. O que vai acontecer aqui? Quando ele for responder, se ele marcar que tem um mapa, vai abrir um outro campo para ele poder enviar o arquivo. Eu poderia já colocar o arquivo direto, mas eu fiz isso a nível de exemplo. Eh, Agora, eu vou criar uma questão que é do tipo arquivo. Eu até coloquei aqui já que ele pode me enviar um arquivo zip. Então, eu defino que é arquivo. Vou colocar que é obrigatório. E vou colocar uma observação, que vai ser do tipo informação. Então, ele vai ter mais caracteres para poder me responder. E, e aí, essa aqui eu não vou colocar ela como obrigatória, caso ele tenha algo para passar para a gente na hora da compra do serviço. E aí, a gente terminou aqui o cadastro. Eu vou mostrar uma outra etapa aqui, que seria pensando em organização das sessões. Aqui, a gente está trabalhando pedindo algumas informações e já alguns arquivos. A gente poderia, por exemplo, ter feito nessa seção aqui, solicitado só nome do projeto, endereço do projeto, alguma observação, e a gente poderia ter criado uma outra seção que seria arquivos e poderia só, só falar que isso é seção para envio dos arquivos.
Aí a gente salva, ele vai criar aqui a sessão. E aqui a gente poderia colocar somente envio de arquivo. Então, poderia pedir o mapa, tipo arquivo. Eu poderia colocar aqui escritura do terreno, tipo arquivo. Eu poderia colocar cartão CNPJ, um arquivo também. Nessa estrutura, a gente teria uma organização de sessão. Então, eu mostrei só para ficar claro aí as possibilidades que a gente tem de, de organizar as questões do serviço. Eu vou excluir a sessão, foi só a nível de exemplo. E aí a gente tem esse serviço cadastrado e todo preenchido. É, esse serviço, no exemplo, a gente está usando os mesmos campos, então eu poderia ter duplicado. Caso eu queira cadastrar outro com pequenas alterações, posso duplicar. Ele já traz toda a estrutura para mim, com o textinho aqui, cópia, para eu saber que é uma cópia. E aí, vamos fazer um exemplo aqui que não seja. Eu tenho esse mesmo mapa aqui, só que ele não é elevação em metros. Ele é só um mapa temático de ipsometria mesmo. E aí eu troquei o nome. Vamos supor que ele seja um pouco mais caro. Só que as perguntas são as mesmas. Então, eu vou salvar. E aí eu já tenho esse novo serviço cadastrado. É, Agora, eu vou cadastrar um serviço do tipo pós-licença para a gente ver a diferença que tem aqui no cadastro, que é basicamente uma pequena diferença só. Então, vamos lá. Deixa eu só pegar aqui os dados para esse cadastro. Aí a gente já começa aqui. Então, o nome desse serviço vai ser SGA, Sistema de Gestão Ambiental. Ele é pós-licença. Aqui eu poderia fazer a mesma coisa da imagem. E aqui é que vem a diferença do serviço, porque eu vou definir o período de gestão dessa pós-licença. Então poderia ser um mês, e aí eu colocaria o valor que custa esse meu um mês. Então vamos supor que seja R$ 500. Eu poderia colocar 6 meses, e aí eu poderia simplesmente, se eu fosse multiplicar aqui, daria R$ 3.000. Mas poderia fazer com um desconto, então eu poderia colocar 2.800. No exemplo aqui, eu vou fazer ele com 12 meses a 6.000. Eu vou salvar, até aqui é a mesma coisa, ele vai gerar o serviço para a gente. E agora a gente vai vir no editar para poder cadastrar a sessão e as questões. Então, a mesma ideia aqui, eu vou colocar o nome aqui da sessão, uma descrição. Agora eu vou adicionar as questões. Vou precisar do nome do projeto, pequeno texto obrigatório. Aqui eu preciso que ele me informe qual que é a atividade principal. Eu vou colocar aqui no exemplo informação para o cliente me falar, mas a gente poderia, por exemplo, ter algumas atividades principais já pré-definidas e colocar é, o- seleção única, né? Então a gente deixaria ali para ele só marcar. Eu preciso saber a data de início. Eu coloco o texto e escolho aqui o tipo data.
não estou marcando nada como obrigatório, mas provavelmente todas essas perguntas seriam obrigatórias. Aqui, agora eu preciso da data de término. Vou fazer um exemplo aqui agora com a seleção única. Vou colocar aqui o setor segmento. E aí vou cadastrar algumas opções para que o cliente possa somente marcar, né? Qual que seria o setor dele, o segmento. Eu poderia estar criando respostas com condicional aqui, né? Então, se ele marcasse atividades é, minerárias, na verdade, desculpa, eu poderia colocar aqui uma outra opção para o sistema pedir alguma outra coisa. Mas a gente já fez esse exemplo, eu não vou fazer aqui de novo. Aí assim, a gente consegue colocar bastante opção, a gente não tem um limite disso, é mais da necessidade de uso mesmo. Esse outras atividades, a gente poderia, porque aí eu dei algumas opções e talvez dentre elas não tem a do meu cliente. Então eu posso pedir para ele, eu posso colocar aqui, ó, que seja uma informação, descreva a atividade. E aí eu consigo ter assim bem completo aqui, né? Caso não tenha nenhuma que eu consigo ainda que ele me mande essa informação. Eu vou salvar e eu vou colocar uma outra questão aqui, que seriam documentos adicionais. Para a gente fazer uma do tipo arquivo. Eh, Vou pedir também as coordenadas de onde ele vai realizar as atividades. E aí eu coloco do tipo localização e está pronto. É um exemplo do que poderia ter de questão nesse serviço. Então, pessoal, com isso a gente viu eh, como que o serviço funciona, qual que é a ideia e a gente fez um cadastro, usou todos os campos e é isso. A gente fica por aqui. Na próxima aula a gente vai estar falando aí dos clientes.